Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou me dirigir de maneira genérica a todas as pessoas que se interessam pelo estudo da filosofia, seja como autodidatas, seja como pessoas que estão matriculadas numa instituição, seja pessoas que têm aí nos seus planos de estudo alcançar uma visão ampla da filosofia. Contudo, a característica desse vídeo é que eu vou tecer algumas observações especiais a quem tem de lidar com o estudo da filosofia no curso de um seminário, ou seja, quem estuda filosofia como etapa fundamental para depois estudar teologia e ordenar-se padre. É com você, estudante de filosofia e em especial seminarista, que hoje eu quero conversar sobre a maneira mais eficiente, correta, que vai te trazer bons frutos de estudar filosofia. Como todo mundo sabe, a formação, o estudo, as universidades, as instituições, elas andam muito decadentes no Brasil. Há um problema sério de formação, as pessoas chegam à universidade não sabendo escrever, às vezes mal sabendo ler, e são tantas as deficiências que as pessoas têm de vencer ao chegar na universidade, seja você um seminarista ou estudante que decidiu cursar filosofia, que não é à toa que ao abrir textos assim, desses gênios que foram determinantes na difusão das ideias que moldaram a civilização ocidental, não é à toa que você se sinta em dificuldades. O problema é que nós temos uma formação muito ruim e estamos diante de gênios que alcançaram, digamos assim, o máximo da inteligência humana, ou ao menos que aplicaram a sua inteligência com o máximo de sofisticação, ainda que não tenham alcançado a verdade. Mesmo no caso daqueles filósofos que podem ser descritos como oradores filosóficos, né, que eu chamo os filhos de Sócrates, são aqueles grandes escritores com inclinações filosóficas, como Voltaire, que não é exatamente um filósofo, ele é um orador filosófico. Mesmo esses autores parecem, pelo menos não parecem tão fáceis a pessoas que não têm a educação suficiente para lidar com eles. E eu quero hoje falar para você que há sim uma maneira de você enfrentar, ter uma formação boa em filosofia, mesmo com todas as dificuldades e mesmo com todas as deficiências que você reconhece. Aliás, se você reconhece as dificuldades e está assistindo esse vídeo, é porque você está em busca de saná-las. E eu vou ter o maior prazer em dividir com você algumas impressões que eu reuni ao longo de mais de 20 anos tentando aprimorar o meu conhecimento de filosofia. Eu entrei na universidade com 18 anos e vou dizer para vocês que nós não somos tão diferentes assim, porque a filosofia antiga que eu tive no meu segundo semestre foi basicamente uma aula repetitiva em que o professor falava pela 20ª vez a conclusão da sua tese de doutorado, que dizia respeito a uma leitura de 2 diálogos de Platão, que estão entre os mais difíceis, Sofista e Parmênides. E ele dava aula sem se preocupar com o fato de que talvez alguns de nós naquela sala nunca havíamos enfrentado a leitura de Platão e nunca havíamos sequer lido os diálogos mais simples de Platão, aqueles mais curtinhos. Aliás, alguns de nós sequer entendíamos o que era o projeto socrático. E aí a gente caía ali de paraquedas numa aula de filosofia antiga, em que um professor que, para piorar tudo, era marxista, então assim, marxista platônico, falando de Platão nunca dá muito certo, porque eles vão ficar ressaltando aspecto sociológico e etc. E aí a gente acabava saindo do curso de filosofia antiga, de história da filosofia antiga, sem saber absolutamente nada de filosofia antiga. E por que que isso é um problema tão grave? Qualquer pessoa que queira estudar filosofia e ter um conhecimento consistente dessa disciplina precisa compreender qual é o estatuto da filosofia antiga, considerando a história de maneira geral da filosofia e a função do estudo da filosofia antiga numa formação em filosofia. E vamos conversar disso porque isso é essencial. Sem isso, você nunca vai conseguir
ter base para lidar com qualquer filósofo que você decidir investigar melhor. Sem isso, você não vai conseguir aprimorar o seu raciocínio para entender quais as diferenças de propostas entre as correntes filosóficas que vão brigando pelo caminho, seja no ciclo medieval, seja no ciclo moderno, seja no ciclo contemporâneo da história da filosofia, tá bom? Bom, em primeiro lugar, por que a filosofia antiga ela é tão importante no curso de filosofia? Porque os antigos gregos, eles simplesmente criaram esse tipo de saber, essa prática, e esse conjunto de conhecimentos, aqui a gente dá o nome de filosofia. E a filosofia antiga, portanto, ela se apresenta ao longo da sua elaboração e ao longo da sua consolidação nas várias escolas filosóficas, ela se apresenta nas várias dimensões que são próprias à filosofia. Em Platão, é claro que a gente já tem essas 3 dimensões, em Aristóteles também, mas quando a gente analisa todas as escolas filosóficas da antiguidade, fica mais fácil entender quais são essas 3 dimensões. Eu diria que são, assim, os 3 aspectos associados à filosofia que muitas vezes na universidade não são ressaltados, porque a universidade ela prioriza apenas um dos aspectos da filosofia, que é o aspecto de análise de doutrinas, é o aspecto analítico, que na antiguidade era, na verdade, levado a cabo pelos céticos, né, por aqueles examinadores de doutrinas, que, na verdade, tomavam uma doutrina para examinar e ficavam procurando as possíveis inconsistências, perscrutavam completamente uma doutrina para ver onde estavam os erros. Portanto, o exame de doutrina é um exercício intelectual realmente associado à filosofia, mas ele não é suficiente para se compreender o fascínio que a filosofia gera sobre os homens desde o período grego e a razão pela qual ela tem um estatuto especial na história do Ocidente, tá? Existe uma dimensão que é aquela que eu mais ressalto nos meus cursos, nos meus vídeos aqui, que é a dimensão que os estudiosos, os acadêmicos chamam de dimensão existencial da filosofia e que eu costumo simplesmente chamar de filosofia como prática. O Pierre Hadot, que é aí um estudioso contemporâneo, apaixonado por existencialismo, ele conseguiu demonstrar que nas escolas de filosofia da antiguidade, o fato de a filosofia ser uma prática, ser um modo de vida, implicar na organização da existência numa direção específica, é absolutamente fundamental e comum a todas as escolas de filosofia da antiguidade. Se vocês procurarem os livros clássicos do Hadot, Elogio da Filosofia Antiga, ou Exercícios Espirituais, vocês vão perceber nos diversos ensaios que ele escreveu o quanto ele ressalta a tal da dimensão existencial da filosofia, que é muito clara e ela é geral na filosofia antiga. Mas por que o Pierre Hadot teve que fazer esse esforço? E por que, quando ele o fez, o livro dele se tornou um best-seller, o livro O que é Filosofia Antiga? Bem, porque a partir do momento em que a universidade esquece essa dimensão, e na universidade muitas pessoas têm o seu primeiro contato com a filosofia, e aí os universitários esquecem do mundo e ficam ali examinando doutrinas e fazendo disso sua profissão, a dimensão existencial da filosofia, ela se perde na cultura geral das pessoas. De maneira que o Pierre Hadot, ele foi um best-seller quando ele trouxe à tona isso, que para qualquer leitor de filosofia antiga é absolutamente fundamental, mas para qualquer pessoa vocacionada é algo que certamente a acompanha, tá? Qualquer pessoa que esteja na universidade e não veja sentido nenhum em ficar brincando de examinar essa doutrina ou outra e não colocando-se as perguntas principais,
e não procurando nos filósofos os exemplos de conduta, a qualquer pessoa que prefira ficar examinando doutrina em vez de perguntar-se quem é, em vez de perguntar-se se tem coerência, em vez de perguntar-se se ela tem o direito de fazer tal discurso considerando a sua conduta, qualquer pessoa que prefira brincar de ficar examinando doutrina em vez de examinar a si mesma, certamente não entendeu nada da matriz, do princípio mesmo da filosofia e do aspecto principal do projeto socrático e, portanto, de toda a filosofia antiga. De maneira que, se você não tem uma formação consistente em filosofia antiga, você pode entrar em crise com a filosofia e não ver sentido na filosofia ao longo de toda a sua formação. Você corre o risco, inclusive, de não compreender o que foi essa escola chamada existencialista, que é importante na filosofia contemporânea, e você corre o risco de não entender nada dos pensamentos de Pascal e mesmo da dimensão existencial que a gente encontra na filosofia de Spinoza, que é um moderno, mas que entende a filosofia como um compromisso de vida, que na verdade não tem nada demais, porque o próprio Descartes também tem essa dimensão lá no Discurso do Método, muito, mesmo porque os modernos são sim leitores dos antigos e aí na modernidade, sobretudo por parte dos modernos que estão fora da universidade, que não estão na universidade, a dimensão existencial da filosofia é algo absolutamente claro para eles, tá bom? Então, você nunca vai compreender a importância da filosofia e o compromisso, mesmo dos filósofos modernos, que abandonam componentes fundamentais da filosofia antiga, nem eles você vai compreender direito se você não tiver uma boa base de filosofia antiga, porque é ali que a gente tem a completude da filosofia sendo vivida, realizada e produzida. Então a gente tem isso que a gente chama de prática da filosofia, dimensão existencial, o que significa comprometer-se com a filosofia, o que isso implica na minha vida. A partir do momento que eu me comprometo a colocar todos os meus desejos sob exame constante da razão, a partir do momento que eu entendo que a realização máxima de um ser humano é o uso do intelecto, o que é que isso implica na minha vida? Qual é a diferença que isso faz para mim? Qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é o meu comportamento diante da comunidade? Qual é o meu comportamento diante do próximo? Qual é o meu comportamento diante da tirania? Qual é o meu comportamento diante do abuso de poder? Tudo isso muda. Você não pode ser o mesmo a partir do momento que você se compromete a buscar a verdade e viver em conformidade com os frutos desta busca. Isso é claro em Platão, em Aristóteles, nos estoicos. A dimensão doutrinal da filosofia antiga, digamos assim, se é que eu posso usar essa expressão, diz respeito a todas as respostas que os filósofos antigos nos deram em sua busca pela verdade. Então você tem ali Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os pós-aristotélicos lidando com problemas sérios. E aí, quais são as respostas que eles dão aos problemas que eles formulam? Quais são essas respostas? Bom, todo esse repositório de respostas, que constituem, assim, as doutrinas da antiguidade, elas vão funcionar pelo resto da história como um repositório de consulta constante. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês que acompanham aqui esse canal devem ter reparado que quando eu dei a aula sobre o Teeteto, dei 3 aulas sobre o diálogo Teeteto de Platão. Como vocês sabem, eu tenho um curso sobre todos os diálogos de Platão, o curso Ascensão da Inteligência. E quando eu dei a terceira aula sobre o Teeteto, eu deixei a aula aberta, tá? E ali eu ressaltei que os temas todos que são caros à discussão sobre o conhecimento no século XVII e que aparecem em Descartes, em Hobbes, em Locke, em Spinoza, em Leibniz, em todos eles, são imagens ou são exemplos que estão no Teeteto. Então, o Teeteto é um diálogo fundamental para você se familiarizar com a maneira de lidar com o problema do conhecimento ao longo de toda a história da filosofia.
Claro que não é apenas o diálogo teteto, mas ele é uma fonte principal. Se você, por exemplo, não entender a linguagem aristotélica, que está ali nos primeiros analíticos, nos segundos analíticos, nos tópicos, nas categorias, você não consegue acompanhar o raciocínio de um Santo Tomás de Aquino. Você não consegue lidar com a escolástica quando você chegar em História da Filosofia Medieval. Você não consegue acompanhar o raciocínio daqueles homens que tomaram a filosofia aristotélica como um modelo de raciocínio extremamente sofisticado na exposição da verdade, tá? E aí, não vou entrar aqui no assunto mais delicado da grande síntese entre filosofia e teologia que fizeram os grandes filósofos e santos do século XIII, né? O auge da escolástica. Mas se você é um seminarista ainda por cima, sem conhecer o linguajar aristotélico, eu não sei como é que você vai se virar em teologia, tá? De verdade, porque é um instrumento absolutamente fundamental. Além da dimensão doutrinal, que é o conjunto de respostas que os filósofos antigos encontraram aos problemas que eles próprios formularam, cada um à sua maneira, e isso, todo esse repositório de problemas que são problemas permanentes, que ao longo da história as pessoas vão retomando e vão atualizando, tá? Todos esses problemas, se você não tiver um conhecimento das doutrinas antigas, você fica meio perdido ao longo da história da filosofia, porque são esses mesmos problemas que vão sendo retomados. E aí, quando você vai ler um filósofo, você pode ter certeza que ele está ou respondendo para Platão ou respondendo para Aristóteles. Um exemplo muito claro, e que uma vez eu usei isso num seminário, quando eu ainda era estudante de filosofia, foi quando eu fui ler um diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo do Galileu na disciplina de História da Filosofia Moderna. Eu fiz um seminário simplesmente demonstrando que o Galileu escreveu o seu livro tendo aberto o Decaelo, ou Sobre o Céu, de Aristóteles, porque ali Galileu se sentia na obrigação de mostrar com quem ele estava conversando ao produzir aquela obra. Aquela obra é resultado do seu diálogo com o livro Sobre o Céu de Aristóteles e toda a tradição ptolomaica. Então, como é que você vai entender bem Galileu, as razões de Galileu, as piadas de Galileu, um dos personagens desse diálogo, sem entender o que significou a astronomia de base aristotélica? É impossível, tá? Um outro ponto é que essa dimensão analítica, essa dimensão a que a gente está muito habituado, ela também existe na filosofia antiga e ela foi praticada pelos céticos. Se você analisar um filósofo chamado Sexto Empírico, você vai entrar em contato com um tipo de exercício intelectual, um tipo de exercício espiritual, que é o exame das doutrinas. E aí você vai descobrir que os herdeiros da academia de Platão, os ditos acadêmicos, também eram céticos. O que quer dizer céticos? São examinadores, tá? E aí você vai perceber que no campo do cultivo da filosofia, você tem a prática da filosofia, você tem a procura por responder aos problemas e você tem o exame das respostas. E é apenas a filosofia antiga que de maneira clara e inequívoca mostra para nós como que essas três dimensões elas estão entrelaçadas e devem ser compreendidas para que você não entre em crise com a filosofia e não se sinta perdido no meio de uma sala escura. É só a filosofia antiga que apresenta a você de maneira realmente consistente a isso que a gente chama de filosofia, tá? Então você, qual é a maneira de estudar filosofia, você que é seminarista? Primeiro, eu já falei para você, como é que você vai lidar com teologia, que é muito mais difícil que filosofia, sem dominar o vocabulário aristotélico, complicado. Mas para entender também várias das respostas aristotélicas e a própria metafísica de Aristóteles, você tem que conhecer Platão, com quem Aristóteles discute. E um outro ponto, Platão é aquele que forneceu o mapa da metafísica ocidental. E a característica do pensamento cristão sólido foi a capacidade de
harmonizar o conhecimento do mundo com a verdade revelada. E esse conhecimento do mundo a que os maiores filósofos cristãos se referem, certamente tem a ver com metafísica. E se você quiser entender o que é metafísica, meu amigo, você precisa conhecer Platão, certamente conhecer Aristóteles. Mas ir direto para Aristóteles, eu vou te dizer, é bem mais difícil do que ter como introdução à filosofia uma leitura consistente e completa de Platão, tá? Quem me acompanha sabe que foi por isso que eu elaborei o curso Ascensão da Inteligência, que é um curso de introdução à filosofia, em que eu examino todos os diálogos de Platão, em caráter introdutório, sem grandes divagações filológicas, mas amparada pela edição montada pelo Giovanni Reale e o seu grupo de filólogos, que são de uma competência extraordinária. Então eu tenho acesso ao material mais refinado possível, né? E consigo, portanto, resolver algumas dificuldades que são muito comuns para aqueles que estão pela primeira vez lendo Platão. Por que é que eu digo para você que a maneira correta de estudar filosofia é, primeiro de tudo, lendo Platão e Aristóteles? Porque sem ler Platão e Aristóteles, você não vai longe. E sem entender filosofia, tal como os antigos a conceberam, você vai ter pouca fortuna em examinar os desenvolvimentos posteriores da filosofia. Isso diz respeito à filosofia dos romanos, isso diz respeito à filosofia medieval, e isso diz respeito às várias rupturas que a gente encontra no século XIV que dão origem à filosofia moderna. Mesmo aquela disputa do século XIV entre a chamada via antiqua e a via moderna dos nominalistas, que vai dar origem às filosofias modernas, mesmo para você compreender bem isso, e sem isso você não entende filosofia moderna, e sem entender filosofia moderna, você não entende os problemas filosóficos mais profundos em que nós hoje estamos mergulhados. Sem entender metafísica antiga, você não consegue capturar esse problema. Então não existe nenhuma maneira de ter uma formação sólida em filosofia sem passar pela filosofia antiga. E eu respeito muito todas as pessoas que fazem seminário, tá? E como eu sei que as instituições pelo Brasil não são todas as dioceses que têm condição de montar um curso, de oferecer o melhor possível aos seus alunos. Algumas têm essa condição, outras não. Eu sei que muitos dos estudantes de filosofia que são seminaristas, eles têm de estudar em universidades normais. Eu lembro até hoje que eu tive um colega, quando eu fiz filosofia na Unicamp, que era seminarista, que era o Leonardo. E ele fazia filosofia com a gente, era um ótimo aluno. Ele fazia filosofia porque é o começo da formação de alguém. É uma etapa obrigatória para quem vai estudar teologia e finalmente ser ordenado padre. Então a formação daquele que deseja ser um padre, ela é muito exigente. E é em respeito a essa boa vontade e a esse esforço de todos vocês que são seminaristas que eu quero dizer, tá? Que esse meu curso, Ascensão da Inteligência, que é um curso em que eu examino todos os diálogos de Platão e falo de filosofia antiga, e terminando o exame dos diálogos de Platão, vou fazer um exame completo da obra de Aristóteles, das várias partes da enciclopédica obra de Aristóteles, eu vou fazer com o maior prazer. Eu quero dizer que eu decidi que todos aqueles que são seminaristas têm passe livre no meu curso, tá? Então você vai encontrar na descrição desse vídeo um formulário, você que é seminarista e às vezes fica em dúvida e às vezes sente dificuldade na sua formação, e você que sente falta de ter uma formação mais consistente em filosofia para entrar com o pé direito quando você for começar a teologia, preencha esse formulário aqui, que eu vou cadastrar você na minha plataforma brunatorlai.com.br, em que no momento eu estou analisando a obra completa de Platão, e assim que eu encerrar essa etapa, a gente entra no exame completo de Aristóteles, tá?
Você que é estudante de filosofia, não está satisfeito com a instituição que você está, ou quer aprofundar o seu conhecimento de Platão, você que procura ter uma formação consistente, clica nesse QR Code que você vai conhecer melhor como é que funciona esse meu curso, tá? Mas você que é seminarista, de verdade, primeiro, você tem minha admiração, porque não é uma trajetória fácil, e se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu digo, leia todos os diálogos de Platão enquanto você faz o curso de filosofia, que você vai ter uma trajetória intelectual muito consistente e isso vai ajudar você na sua carreira, tá bom? Não dá para pular Platão e Aristóteles, não dá. E é por isso que eu concebi essa plataforma, Ascensão da Inteligência, esse curso em que eu examino os textos um a um, pacientemente, mas sempre de maneira leve, introdutória, e eu me mato, é aquela história. Uma vez eu falei para minha aluna, ela, nossa, você faz parecer tão fácil. Eu falo, então, é como a bailarina, o pé dela tá doendo, tá sendo esmigalhado, mas ela tende a fazer um movimento como se aquilo fosse fácil, né? Então eu leio o máximo de estudos que eu tenho à disposição, eu estudo a doutrina não escrita, esse paradigma da escola Tübingen Milão, que é a interpretação do Giovanni Reale para uma nova interpretação de Platão, o Paideia do Jäger e vários outros estudiosos de Platão. Eu faço esse exercício um pouco mais amplo para quando eu estiver na frente de vocês, examinando um diálogo de Platão com vocês, a gente consiga, ainda que no curso introdutório, tirar o máximo de proveito daquilo, tá bom? Essa é a minha ideia. Se você é um seminarista, eu te convido a ter passe livre em respeito ao voto de pobreza que você faz. Eu te convido a ter passe livre no meu curso. Vai ser um prazer ter você entre os alunos. Preencha esse formulário que a gente vai te cadastrar na plataforma brunatorlai.com.br. E você que é estudante de filosofia, não pule os antigos. E se você pular os antigos, você vai passar o resto da sua vida sentindo-se como um cão que persegue o rabo sem chegar a lugar nenhum. E convenhamos, se tem uma coisa que não tem nada a ver com a filosofia, é a sensação de estar perdido. A filosofia está aí justamente para nos resgatar dessa sensação e não nos deixar submersos diante dela. Obrigada pela companhia e até a próxima.